Vamos começar em Marcos, capítulo 16, Evangelho de Marcos, capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Agora nós vamos ler algumas passagens no livro de Atos, começando no capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 37. E ouvindo eles essas coisas, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vamos agora para o capítulo 8 de Atos. Capítulo 8 de Atos, versículo 37. Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. E quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Também vamos ler em Atos capítulo 16, mais alguns exemplos de batismo. Atos capítulo 16, Paulo chegou em Filipos, e nós vemos ali alguns grupos de pessoas sendo batizadas. Atos capítulo 16, começando no versículo 11: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. E certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhes abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai aí. E nos constrangeu a isso. Também no mesmo capítulo 16, versículo 27, nós vemos este homem, o carcereiro,
fala aqui no versículo 27, o carcereiro despertou do sono e vendo as portas do cárcere abertas, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas, e depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhes eles: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. E naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Por enquanto, somente essas passagens que temos lido, e rogamos que o Senhor nos ajude na compreensão da sua palavra nesta noite. Nós vamos presenciar daqui a pouco este ato na vida desta irmã, de passar pelas águas do batismo. Um ato estabelecido não por um homem, não por uma organização religiosa, não por uma instituição humana, mas como nós lemos no Evangelho de Marcos, foi o próprio Senhor Jesus Cristo que estabeleceu o batismo. Ele ordenou aos seus discípulos que eles deveriam ir e deveriam anunciar as boas novas de salvação em todo o mundo. E quando nós abrimos o livro de Atos e vemos os discípulos, os apóstolos, os irmãos da igreja primitiva obedecendo essa ordem do Senhor Jesus Cristo, vemos ali o começo da igreja sendo estabelecida em Jerusalém, e aqueles judeus que foram se convertendo, eles também foram obedecendo aquela ordem dada pelo Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, e nós vemos eles sendo batizados. Mas o batismo não só permaneceu entre os judeus. A ordem do Senhor Jesus Cristo era que eles deveriam ir a todo o mundo. Deveriam começar em Jerusalém, deveria depois ir para a Judéia, e depois deveria ir para os confins da terra. E no livro de Atos nós vemos isso acontecendo de uma forma ordeira, conforme fora estabelecido pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora nós encontramos em todas essas leituras que nós fizemos algo em comum na realização dos batismos. Encontramos ali em Atos capítulo 2, a Bíblia dizendo que quase 2.000 almas foram batizadas. Mas é interessante que nós encontramos algo antes de eles serem batizados. Nós vemos que a palavra de Deus foi pregada, o evangelho de boas novas foi anunciado. Aquelas almas que estavam ali e que foram batizadas ali, elas primeiro ouviram as boas novas de salvação. Quando chegamos mais para frente, em Atos capítulo 8, nós vemos que Deus enviou Filipe ao deserto para pregar somente a uma pessoa. Em Atos nós vemos milhares de pessoas ouvindo a voz do Evangelho, e nós vemos o Evangelho chegando a essas milhares de pessoas.
mas no capítulo 2, mas no capítulo 8, nós vemos somente uma pessoa, Deus tirando o seu servo de um lugar, levando ele para um lugar deserto, para que naquele lugar, aquele eunuco pudesse ouvir acerca do Evangelho, pudesse ouvir acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo, e pudesse também receber a salvação. O nosso irmão Bill falou acerca do exemplo que o pai dele sempre gostava de falar, acerca do contraste de Noé, que pregou 120 anos e não viu muito resultado, e Jonas pregou um dia e viu uma cidade inteira se arrepender. Ali em Atos nós vemos também isto, um momento, 2.000 almas sendo batizadas. Em outro momento, Deus levando um homem para um determinado lugar, para que uma só pessoa pudesse também ser batizada. Então Deus age conforme os seus propósitos, os seus planos, conforme a sua sabedoria. Mas em todas as passagens que nós lemos em Atos, nós vemos a importância, a preeminência da pregação do Evangelho. É impossível uma pessoa ser batizada sem ela ouvir o Evangelho e sem ela crer na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O batismo, como é descrito nas Escrituras, ele não salva. Acabamos de ouvir do nosso irmão Genesi que o Senhor Jesus Cristo disse para aquela mulher ali: a tua fé te salvou. Ele não falou para ela que o batismo dela iria salvar ela. Ele falou para aquela mulher: olha, o seu ato, a sua profissão de fé, a sua aceitação ao Evangelho te salvou. Então nós aprendemos que o batismo não salva uma pessoa, mas também aprendemos que o batismo é um ato de uma pessoa que já foi salva, uma pessoa que arrependeu dos seus pecados, que creu no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Agora há no coração dela, brota no coração dela um desejo de obedecer ao seu Senhor, e o seu Senhor disse que ela deveria ser batizada. Nós não lemos em Romanos capítulo 6, nem em Colossenses capítulo 2, que nos fala acerca da figura do batismo. Mas ali em Romanos capítulo 6 e Colossenses capítulo 2, nos mostra que o batismo é uma identificação pessoal de uma pessoa que professa a sua fé na bendita pessoa do seu Salvador. Paulo nos ensina ali que nós fomos sepultados na semelhança da morte do Senhor Jesus Cristo. Quando aquela irmã descer aquele tanque e aquele irmão mergulhar aquela irmã naquele tanque, ela está identificando-se na semelhança da morte do Senhor Jesus Cristo. Ela está testemunhando publicamente a todos que estão aqui presentes que ela creu no Senhor Jesus Cristo e que ela quer seguir os seus passos, que ela quer ser uma discípula do Senhor Jesus Cristo. E como uma discípula do Senhor Jesus Cristo, ela quer se identificar-se com Ele. E quando ela for mergulhada naquele tanque, simbolicamente ela está identificando-se na morte do Senhor Jesus Cristo. Ela está dizendo para todos que estão aqui presentes, para os anjos que estão presenciando esta reunião, ela está testemunhando que morreu para o mundo, que o mundo
agora não é mais o seu prazer, que o mundo não é mais a sua prioridade, que o mundo não é mais a sua razão de viver. Ela está dizendo que o mundo está sendo sepultado para ela. E quando o irmão traz novamente ela para cima, ergue aquela irmã, ela está mostrando agora que ela tem uma novidade de vida. A vida antiga ficou sepultada, e agora quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então nós iremos presenciar uma pessoa que reconheceu os seus pecados, reconheceu a sua miséria, reconheceu que estava caminhando para uma condenação eterna, mas encontrou um Salvador que lhe ofereceu boas novas de salvação, um Salvador que agora abriu para ela um outro caminho, uma outra perspectiva de vida, e ela agora deseja caminhar ao lado deste Salvador, deseja andar bem próximo dele, semelhante a ele, identificando-se com ele. Isso é o batismo. Não sei se aqui nesta noite tem pessoas que desejam fazer isso também, mas é um ato de obediência para aqueles que já creram na bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. Somente quem arrependeu dos seus pecados, somente quem creu no Senhor Jesus Cristo, pode passar pelas águas do batismo. Por isso aquele eunuco perguntou a Filipe: o que impede que eu seja batizado? O que impede, prezado ouvinte, nesta noite, de você ser batizado? A resposta foi clara, foi objetiva, foi muito fácil de entender. Filipe disse para ele: se tu crês de todo o teu coração, você pode ser batizado. A única coisa que impede a pessoa de ser batizada, de passar ali pelas águas do batismo, é ela permanecer ainda na sua incredulidade, ela permanecer nos seus pecados. Enquanto você permanecer nos seus pecados, você jamais vai poder ser batizado, você jamais vai poder receber essa nova identificação com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas, prezado amigo, aqui nesta noite, permita Deus que, ao ouvir a mensagem do Evangelho, como ouvimos neste instante pelo nosso irmão, mostrando a situação miserável daquela mulher, mas mostrando que há um caminho de liberdade, um caminho de livramento, um caminho de salvação. Você não precisa permanecer nos seus pecados. Você tem a opção, a escolha de crer na pessoa do Senhor Jesus Cristo, receber Ele como seu Senhor e Salvador e obedecê-lo, passando pelas águas do batismo. Nós vemos ali em Atos várias pessoas sendo batizadas, porque eles ouviram a pregação do Evangelho e eles creram naquele que é o centro da pregação do Evangelho, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então a nossa irmã será mergulhada, dizendo que está sendo sepultada para este mundo. Este mundo não é mais a esperança dela. A esperança dela agora está nos céus, aguardando o seu Salvador, aquele que prometeu que voltaria para nos buscar, para que aonde Ele esteja, nós estejamos também. E ela vai andar em uma novidade de vida, é uma nova criatura, não é mais aquela mesma pessoa com aqueles mesmos desejos, com aqueles mesmos vícios. Agora é uma serva de Deus, vai servir a um Deus vivo e verdadeiro, vai servir realmente um Salvador que lhe amou,
e que deu a sua vida por ela naquela cruz do Calvário. Permita, Deus, que cada um aqui nesta noite possa refletir isso na sua vida. Você ainda está nos seus pecados, você ainda está longe de Deus, o Evangelho foi pregado. Você também pode receber as águas do batismo, se você arrepender dos seus pecados e você crer na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O batismo, como a salvação, é para todos, para homens, para mulheres, para ricos, para pobres, para negros, para brancos. Não existe classe social que impeça uma pessoa de ser batizada, mas a única coisa que impede uma pessoa de ser batizada é ela permanecer ainda nos seus pecados, ela recusar a salvação oferecida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Permita, Deus, que você possa refletir nessas verdades e possa confiar no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e possa também ter o desejo de obedecer a Ele, passando pelas águas do batismo. Amém. Amém. Jaque, Luciano. Está trabalhando? Ele está na Isabel Silva Amém. Você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração? Pela sua confissão de fé, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado Senhor, nós te louvamos nesta hora por mais uma discípula do Senhor, tem identificado-se com o seu Salvador nesta hora. Que maravilha, Senhor, aquele nosso bendito Senhor que tomou o nosso lugar, identificou-se com os pecadores no batismo, andando no meio da podridão desse mundo. Agora, alguém que creu, toma o seu lugar com Ele, para mostrar diante de todos nós que está andando
agora em novidade de vida, para o prazer do Senhor. Nós louvamos por esse milagre que o Senhor tem feito na vida dela, como tem feito na de tantos. E que a sua vida, Senhor, seja prazerosa para o Senhor. O seu caminho está diante do Senhor e o Senhor possa derramar a sua graça todos os dias. Louvamos-te por essa alegria que o Senhor nos proporciona. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.